Boa noite a todos que nos acompanham online. Estamos aqui direto dos estúdios da Fundace em Ribeirão Preto, São Paulo, no campus da Universidade de São Paulo. Meu nome é André Aquino, sou professor titular do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, e coordenador do grupo de pesquisa Public Sector Accounting and Governance, PSAG. E para conduzir aqui, pela próxima hora, o primeiro webinar na temática de contabilidade pública. A temática que a gente vai tratar hoje, aqui com o professor Ricardo, que eu vou apresentar já para vocês, é uma discussão das novas normas de contabilidade, da nova contabilidade pública e os softwares de contabilidade. As lições aprendidas, né? Quais são as lições aprendidas dessa interação? É um assunto que nós temos refletido sobre ele desde 2012, feito observações de campo também. Então, basicamente, essa conversa que nós vamos ter hoje é um extrato dessas nossas observações. Bom, professor Dr. Ricardo Rocha de Azevedo, ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia, formado em Sistemas de Informação e Contabilidade, com mestrado e doutorado em Contabilidade, Controladoria e Contabilidade, sempre focando na área pública, com 15 anos de experiência com consultorias de contabilidade e finanças para governos, e atualmente é o representante da academia na Câmara Técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, a CTConf, que discute normas contábeis e fiscais para toda a federação. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de dizer para vocês que deixem suas dúvidas, seus comentários no nosso chat, e depois de 45 minutos a gente passa por uma parte de respostas às perguntas que vocês colocarem. Eu passo as perguntas aqui para o professor Ricardo. Bom, começando então, podemos começar a falar de softwares de contabilidade ou softwares de administração financeira para governos, né? Softwares, sistemas integrados de administração financeira para governos, os chamados CIAFICs. Boa noite, professor Ricardo. Já deixo a primeira pergunta então aqui. Um CIAFIC, ele automatiza a contabilidade? E se sim, qual seria o nível de automatização desejado que ele poderia gerar? Boa noite. Bom, primeiramente agradecer o convite aí ao professor André Aquino, a Universidade de São Paulo, aqui a Fundace. Acho que essa é uma boa oportunidade para a gente trazer algumas reflexões, né? Nós devemos ter aí contadores, nós devemos ter aí consultores, tribunais de contas, né? Participando dessas reflexões, né? Os CIAFICs, os sistemas, os softwares de contabilidade, eles automatizam processos, eles automatizam rotinas. Com a chegada na nova contabilidade, isso começa a ter um impacto. Porque a nova contabilidade, a gente, dando um nome, né? Quando a gente começa o processo de convergência das IPSAs, e as normas começam a ser convergidas aqui para o Brasil, as primeiras lá em 2008, essas publicações, um dos pontos que sempre eram discutidos e ainda permanece, é que o contador ele deve passar a exercer o julgamento profissional. Então a contabilidade ela deixa de ser apenas um tecnicismo, né? Os contadores querem saber qual é a conta que ele debita, etc. E ele passa a ter que exercer o julgamento. A contabilidade ela deixa de ser apenas cartesiana, né? Mas a pergunta foi qual é o efeito da informatização do CIAFICs na contabilidade. Então a contabilidade, o software, ele automatiza processos, ele automatiza rotinas. Então a princípio, as rotinas repetitivas, entradas de dados, né? Fluxos de movimentações, que eu acho que a maior parte da movimentação, se a gente fosse pensar em movimento, quantidade de movimento, ela pode ser automatizada. Mas ela não é possível automatizar, né? Pelo menos olhando os softwares hoje no mercado, a gente não está entrando em discussão de inteligência artificial, né, que talvez tivesse algumas outras possibilidades, o julgamento do profissional, né?
Então, por exemplo, se eu estou discutindo ali uma depreciação de um ativo, no momento do reconhecimento desse ativo, eu tenho que considerar vários elementos para informar para o software qual é a vida útil, se é que eu vou usar uma depreciação linear. Então tem um julgamento profissional que ele não é mais binário, olha, se isso, então execute isso. Ou seja, as regras de negócio, né, elas passam a ser não apenas parametrizadas ex ante. Esse eu acho que é o primeiro ponto, né? Além disso, a automatização da contabilidade, ela traz um outro benefício, além de atender essa movimentação da nova contabilidade, né? A automatização dos processos, dos fluxos, diminui possibilidade de erro e riscos de corrupção hoje. Que a gente vê vários casos aparecendo constantemente, que justamente o nível de informatização, o fluxo dessas informações contribuiriam, né? Então é possível automatizar praticamente todos os processos repetitivos, né? Mas qual é o desejado? Eu acho que a gente está num momento de inflexão agora. A contabilidade está sendo rediscutida, não só no processo de convergência no Brasil, mas a contabilidade, né, se a gente olha para a contabilidade aplicada ao setor público, as IPSAs, qual é o papel agora, né, não só o contador, né, qual é o papel das profissões nesse novo ambiente, né? Eu acho que essa é a grande discussão. E para encerrar, um outro ponto desse... Então, o que o contador vai fazer? Porque os dados, se a maior parte permite ser automatizado, o contador tem que garantir a consistência. Quem é que vai dizer quais são as regras de parametrização? Quem vai conferir? Né? Eu vejo que esse é o papel que o contador migra. Então, existe um nível em que a automatização ela deveria se dar, mas aí as atividades que dependem de julgamento, isso deveria ser feito com maior cuidado e critério para não gerar uma padronização de, por exemplo, taxas de depreciação, etc., gerar uma padronização total e que não represente a realidade econômica daquele governo, daquelas contas, é isso? Esse é um ponto interessante que a gente consegue observar muitas vezes em pesquisas. Quando um software implementa algo já dado, amarrado, a taxa está pronta. Como era o modelo anterior, a taxa, usando a depreciação, que é uma política bem simples de entender, né? Se um software, uma solução, ele traz uma política padronizada para todo mundo, ele não está atendendo a nova contabilidade. Né? Então, o contador deve estar ciente disso. Por um lado, ele pode achar que isso está facilitando o trabalho dele, porque ele está automatizando tudo. Mas a informação não... Primeiro que ela não está correta, né? Então, não deveria seguir por esse caminho. Por exemplo, se no sistema de informação vem alguns campos pré-definidos para escolher uma taxa ou outra, um método ou outro, isso já está, de certa forma, reduzindo o julgamento de quem está na ponta, né? Fazendo a atividade. Existe aí um trade-off, aí, um momento de decisão. Eu automatizo tudo, se eu automatizo tudo, eu diminuo a capacidade de ação, né, do contador, do órgão. Isso é muito importante para os contadores refletirem. A gente está falando primeiro do contador, depois a gente amplia um pouco a conversa, né? Mas o contador dos órgãos em geral diminui o agency e ele deveria fazer parte desse processo, né? Então parece que é algo bom, mas que eu acho que, de novo, não contribui, né, para esse novo formato, né, de contabilidade. A gente está falando do CIAFIX. Quais as características relevantes do CIAFIC para essa nossa discussão? Como é que a gente teria como listar, estruturar algumas características relevantes? Eu diria, um primeiro olhar, que a gente poderia dividir em duas partes, né? Primeiro, olhando características de integração, das integrações, de onde vêm essas informações, e também em relação ao momento em que o registro contábil é realizado. As informações na contabilidade, eu diria que a maior parte, eu não tenho esse número, mas a maior parte, ela não nasce na contabilidade, ela não é gerida pela contabilidade. Ela vem de outros sistemas, de outros departamentos que vêm via sistema. Pontos de entrada. Pontos de entrada. Da informação, da transação. Então eu tenho sistema de lançadoria que cuida ali de tributos, eu tenho frotas, eu tenho
setor de patrimônio, setor de recurso humano, que cuida, entre outros, da folha de pagamento. As outras áreas, elas demandam informações. Esse é um primeiro ponto da integração. Isso traz algumas implicações. Primeiro, a implicação é que, como a gente está discutindo sobre nova contabilidade, a reforma dessa nova contabilidade ela não acontece no software de contabilidade, de forma isolada. Ela acontece nos demais sistemas estruturantes ou sistemas legados, que é o que em geral se utiliza. Ou seja, para eu fazer uma convergência para essa nova contabilidade, eu tenho que considerar não apenas a aplicação, que tem que ser adequada, porque as informações ou elas virão de forma informatizada, elas virão via papel, elas têm que vir para contabilidade, para registro, né? Mas além disso, eu tenho outro ponto. As pessoas dos outros departamentos também têm que ser, de certa forma, convencidas a fazer parte dessa nova filosofia, né? Porque quando a gente ouve, discutindo com as prefeituras, com os órgãos públicos em geral, reforma da contabilidade, o papel, nova contabilidade pública. O contador é o responsável e depende dele todo o processo. Eles nem querem participar da reunião. Eu já tive casos desses que o pessoal das outras áreas nem quiseram participar. Então, acho que esse é um ponto. Além disso, eu tinha trazido um ponto anterior sobre fraudes e erros, né, corrupção, etc. As integrações, elas obrigam com que o fluxo da informação seja a integração se diz a integração dos módulos do sistema. Em geral, o sistema de contabilidade, ele é o núcleo que recebe essas transações que vão ocorrendo nos outros setores, né? Essas informações, elas são registradas, e aí eu entro no segundo ponto. Quando elas são registradas? O momento do registro pode acontecer, nós vemos softwares cujas transações são registradas online. A transação aconteceu, no momento que ele é imputado... Em tempo real. Em tempo real. Eu tenho um débito e um crédito. Então eu tenho o registro da transação. E nós temos um outro modelo de softwares no mercado que executam a contabilização por lotes. E esses lotes podem ser automatizados, né, executados de forma automatizada, ou esses lotes são executados manualmente, né? Então eu ponho para executar um lote e eu contabilizo um lote, né? Essa é uma característica relevante, tanto é relevante, que inclusive essa temática ela está sendo tramitada. Nós temos um decreto federal que regula o padrão mínimo de qualidade desses CIAFICs, né? Sistema de Informação e Controle. E ele trouxe regras, 3 regrinhas, ainda é uma minuta de decreto, né? Mas já está disponível no site do Tesouro, para discutir justamente qual é o ponto, né? O que é um software de contabilidade? Essa é uma discussão que a gente está tendo hoje aqui na Federação, né? Isso influenciaria o papel da contabilidade, poder registrar em lote depois, né? Alguns softwares emulam uma contabilidade pela saída. Ou seja, basicamente o que você está dizendo é que alguns softwares, o registro já é feito em débito e crédito, ele já permanece na base de dados, no que a gente chama de General Ledger, no formato de débito e crédito, enquanto outros softwares, eles mantêm os registros com uma transação antes de fazer a contabilização, e eles fazem a contabilização só no momento da geração dos relatórios. É o que você está chamando de emulação da contabilidade, é isso? Eu acho que tem mais um nível aí, né? Tem um que só simula na saída, emula na saída, e tem um que ele grava a contabilização. Eu estou dizendo mas padrões de software, né? Não necessariamente um software, né? Então acho que ele teria esses a princípio 3 classes, né? Eu me lembrei de um exemplo. Uma certa vez eu estava dando um treinamento em uma prefeitura e eu pedi as demonstrações antes de eu ir lá dar o treinamento, e eu fiz uma análise daquelas demonstrações, como eu já ia dar o treinamento, passar lá 2 dias naquela prefeitura, eu levei sugestões. Olha, eu identifiquei que essa conta precisa ter um lançamento, coisa normal, né? Vamos dar um treinamento, vamos aproveitar e fazer algo personalizado. O contador levantou a mão e disse: nós não temos uma tela de lançamento contábil. A tela, se eu preciso fazer um lançamento contábil, eu peço para a empresa faz isso imputando via banco de dados, enfim. Então esse é o questionamento.
o contador de uma forma, a equipe de contabilidade, tem a competência, ele consegue? Né? Será que... Eu acho que essas duas características elas são relevantes. O que a gente teria a dizer a respeito das aplicações dessa informação que é gerada pelo CIAFIC, né? Informações contábeis geradas pelo CIAFIC, e os processos associados a isso? Seriam características do CIAFIC também ou não? Eu acho que são características importantes, sim. Eu diria que as aplicações, quando a gente olha nos últimos 20 anos de evolução tecnológica, que os CIAFICs tiveram, né? Evolução de bancos de dados, velocidade de redes, né? Há 20 anos atrás a gente não estaria discutindo integração de sistemas em tempo real. Os sistemas, e hoje a gente paga esse preço, né? Os sistemas eram isolados por conta de redes, problemas de rede, etc. Houve uma evolução tecnológica e também de qualidade do software, eles evoluíram. Mas ainda a percepção que eu tenho, olhando e trabalhando, pesquisando nessa área há bastante tempo, como você já colocou, o benefício não foi sentido ainda. Em geral, quem tem utilizado, tem sido beneficiado, são os tribunais de contas, auditorias externas, os módulos de sistema de coleta de dados, porque os dados agora, eu posso exigir dados, né? Um alto detalhamento, granularidade, etc. Né? Consolidação, eu consigo consolidar tanto dentro do meu ente, dentro do meu município, como transmitir para uma consolidação nacional. Acompanhamentos de limites constitucionais e legais. A transparência tem sido uma forte consumidora desse tipo de informação, mas é pouco. Minha opinião, eu não tenho percebido um movimento disruptivo, grandes avanços. Né? Os processos estão sendo informatizados. E aí cabe um ponto. Né? Se o processo existe, às vezes há uma tendência a eu informatizar o processo que já existe, o fluxo de informação. Então, se eu vou informatizar um órgão, ou eu vou trocar um software de um órgão, e eu chego lá e eu verifico como é que aquele órgão trabalha, e eu mantenho exatamente o mesmo fluxo, muitas vezes eu não trouxe um benefício. Esse é um ponto relevante. Já que a gente está tendo uma mudança... Aí tem uma dificuldade também, que o processo, justamente o processo que precisa ser mudado para implantar as novas políticas contábeis, às vezes ele já está informatizado, estruturado, engessado, vamos dizer assim, por um sistema que já estava implantado. E aí, se vai alterar esse processo, essa política precisa de uma parametrização. É isso? Eu acho que é justamente isso. Tanto faz, não sei se tanto faz sendo um termo bom, mas tanto no momento da troca do software, quanto na manutenção daquela empresa, daquele software, ou quem tem software próprio. Né? O nosso modelo hoje no Brasil é de terceirização de software. Os softwares são terceirizados. Apenas poucas, falando de município, que é uma especialidade maior, né? Poucas prefeituras possuem software próprio, desenvolvimento de software próprio. A maior parte terceiriza. Então, tanto faz na troca ou na manutenção. Os processos, eles têm que ser revistos. Aí a gente pode olhar por várias óticas. Né? Uma das óticas são tantas agendas de reforma que acabam respingando na contabilidade, que muitas vezes a capacidade de desenvolvimento e até de assimilação dos órgãos acaba comprometida. Então, a evolução é incremental. Essas mudanças vão sendo feitas nos sistemas. Independente dessa origem, o que eu estou colocando é que várias outras aplicações poderiam ser beneficiadas e não estão sendo. O contador não sentiu ainda, talvez, o benefício. Por falar no contador, eu sei que você tem uma pesquisa muito boa em troca de software e descontinuidade de políticas contábeis, mas eu vou passar para o próximo ponto. Depois, talvez você comente isso lá no final. Ok. Aonde fica o contador nesse processo? Qual que é o papel do contador nesse processo? Pois essa é a questão, né? Como eu falei há pouco, as profissões estão sendo rediscutidas, né? Nós estamos vendo isso em congressos, em palestras web. É só colocar na internet que a gente já vê palestras recentes, né? Não só da profissão contábil. Né? Mas o contexto é esse. A informatização não vai diminuir.
Esse é um grande ponto. O contador ele pode assumir uma posição mais passiva e aguardar. De contador de governos, nós estamos falando. Nós estamos falando de contador de governos. E, pelo que nós temos percebido, esse papel passivo, em geral, tem sido a postura. Sem juízo de valor, se isso é bom ou é ruim, isso está trazendo alguns efeitos, né? Quando eu não participo, eu sou conduzido. E a reforma acaba sendo conduzida justamente por quem está me dando a solução, porque os processos são informatizados, né? Esse é um ponto. Mas qual é o papel dele? Foi a sua pergunta. O que faria o contador nesse novo cenário? Dado que é esse o contexto. Isso. Dado que o nível de automatização aumentou e ele supostamente ficaria responsável por julgamento, qual que é o papel dele? Então, esse é o ponto. A parametrização dos sistemas, eu tenho que fazer parte. Eu vou ter que falar um resultado. Você brincou há pouco, né, de uma pesquisa. Nós temos uma pesquisa, né, em conjunto. Os contadores não estão participando sequer da contratação de uma troca de software. Da elaboração de licitação, da elaboração de um edital ou da validação, né? Então, muitos contadores, isso nós fizemos com o Estado apenas, por enquanto, nessa análise, mas a proporção de participação foi muito baixa. Eu tenho que participar, eu como contador do órgão, eu tenho que participar da parametrização, eu tenho que participar da validação dos registros. Eu falei há pouco agora de aplicações. Os tribunais de contas estão usando dados. Eu vejo que o contador, ele deveria atuar junto com o controle interno. Eu tenho que validar aqueles dados. Validar os registros e também validar as regras de negócio do software. As duas informações. As parametrizações, como você disse. As parametrizações. Quais são as regras que estão implantadas aqui? A mudança vai acabar acontecendo. Seja com um software, com outro software, seja comigo, eu, contador, ou com outro contador, ou com quem estiver demandando. Eu tenho que fazer parte do processo. Isso traz uma reflexão. Quais são as competências, habilidades que o contador deveria possuir, né? Eu fiquei refletindo sobre isso e eu fui buscar algum padrão de educação, padrão de formação de contadores, né? E eu encontrei um padrão que é do IASB, o International Accounting Education Standards Board. Ele traz aqui, tem um Handbook of International Education Pronouncement. Ele traz aqui nesse material justamente quem eu devo formar hoje. É bem interessante esse documento, né? E ele traz aqui principalmente 3 blocos que eu acho que tem a ver com a nossa discussão. Competências técnicas do contador, habilidades profissionais e valores éticos e profissionais do contador, né? E lendo esse material aqui, minha opinião, eu não pesquiso nessa área especificamente, né? As habilidades técnicas, as competências técnicas sobre tecnologia da informação ainda são tímidas. O contador, ele precisa ser um analista de sistemas? Não. Mas hoje, não só a contabilidade, né, André? Eu acho que esse é o ponto. Se eu não conseguir discutir a linguagem de tecnologia, conseguir pelo menos conversar com alguém da área de tecnologia e discutir, tentar entender quais são as regras, alguém vai parametrizar. Essa é uma boa temática para um próximo webinar, talvez, a questão das competências e a questão da educação, né? O desenvolvimento, né, dessas competências. Você falou da postura passiva e parece que o handbook que você colocou fala de competências técnicas, né, formais, me parece. Sim. Mas e outro tipo de capital? Por exemplo, capital relacional. Ele tem que ficar, ele é demandado dele maior relacionamento. Como é que ele discute, por exemplo, um processo de implementação? Como é que ele convence outras equipes a se engajarem num processo de mudança organizacional? Essa é uma habilidade que o handbook já traz, né? Mas a gente percebe isso de uma forma mais clara desde o início da nossa discussão. A reforma não está acontecendo na contabilidade. E não é só uma questão de sistemas. Eu realmente tenho que ter esse capital relacional.
convencer pessoas, trazer as pessoas para ajudar nesse processo, porque os dados eles vão ser alimentados em outros setores, em outros sistemas, ajudar muitas vezes a trocar pessoas de área. Isso não é fácil esse convencimento. Parece né? que tem uma questão na mesa que é quem lidera a reforma. E aí fica uma questão aberta, se é o contador, vai ser o contador ou não. Ou vai ser um servidor, um gestor de outra área da prefeitura. Né? A gente espera que seja o contador, né? Que ele desenvolva essa condição. Um outro ponto, acho que fundamental para a nossa conversa. Posso seguir? Pode, vamos lá. Transparência e accountability. O que você tem a dizer? Eu só quero voltar nesse ponto da reforma, né? Eu acho que isso é relevante, né? Não é um julgamento aqui do contador, né? Que está exercendo um papel passivo. E a gente está falando uma média, né, André? Sim, então, claro. Conheço contadores aí de órgãos públicos. Já fizemos estudos de caso com nós temos excelentes avanços, avanços, né? Exatamente. Só para não ficar algum mal entendido. Eu diria o seguinte, a reforma, a não ser que ela seja paralisada, ela vai acontecer. A gente só pode discutir tempo, velocidade, método, escopo dela. Nível de qualidade. Nível de qualidade, né? Então, como eu estou discutindo informação contábil, eu esperaria que os contadores tomassem a frente do processo. Só que eu vou mais além. Ao invés de discutir só se seria um outro servidor, se não acontecer dentro do órgão, do governo local, estadual, vai vir top-down. Como é que seria isso vir top-down? Não sei, tem vários métodos. A gente olhando a literatura internacional, né, vendo outros países que conduziram reformas, né, softwares padronizados, validação de softwares, então eu posso... Adoção de um software por um órgão de controle, por exemplo, e os municípios terem que aderir a ele. Nós temos, a gente não tem tempo para discutir em detalhes isso, mas tem experiências bem-sucedidas e má-sucedidas, né? Mas eu acho que o ponto eu preciso, ou eu vou conduzir, ou eu vou ser tutelado de alguma forma, né? Sim. Então eu acho que esse é o ponto, não só o profissional, mas quem vai fazer. Porque a reforma está sendo discutida já há bastante tempo, né? Eu acho que é o ponto. Aí eu volto na sua pergunta sobre a transparência, né? É bem interessante porque... Transparência fiscal nós estamos falando. Transparência. Então, esse era o ponto. A gente está falando de qual transparência? O grande foco que tem sido dado nos últimos anos, sobretudo desde 2009, que a agenda de transparência surge mais forte, né? Nós já tínhamos normas do TCU anteriores sobre transparência, né? Mas ela surge mais forte no ano de 2009. Né? Lei de transparência, depois veio a lei de acesso à informação, etc. Mas o grande foco é informação contábil, ou orçamentária, ou contábil, ou informações fiscais de uma forma geral. Né? E o grande fornecedor dessa informação é a contabilidade, as informações da contabilidade. Você quer dizer que essas informações que vão se tornar públicas, elas estão registradas no sistema contábil. É isso? Não todas, né? Uma parte dessas informações, por exemplo, eu tenho que divulgar o lançamento da receita. Isso não vem da contabilidade, vem do setor tributário, que tem que ser de alguma forma gerado ali no portal. Informações de funcionários, mas a maior parte ela é uma informação mas ela estaria canalizada no CIAFIC, ela estaria armazenada no CIAFIC. Esse é o ponto. E aí quem decide qual informação é dada publicidade ou não? Isso é algo que as pesquisas elas têm começado, acho que a discussão aí para esse lado, ainda de uma forma muito tímida. Né? Há uma padronização, porque sempre tem... Se eu tenho um software, muitas vezes o portal está associado à mesma empresa de software. Portal de transparência. Portal de transparência do meu órgão. Ok. Né? E aí nós temos portais e portais. Nós temos soluções e soluções. Algumas soluções não permitem a gente só está falando da transparência orçamentária, que eu acho que é pouca. Né? O foco está excessivo, não no sentido de temos que tirar o peso, mas
tem outras informações. Poderia ampliar o escopo. O escopo tinha que ser maior. Uhum. Para o cidadão, eu precisaria saber tempo que cada processo está em cada mesa do servidor, informações não orçamentárias, né? Qual é o estoque de medicamento por Aí demandaria um saúde. nível de digitalização ou e-government muito alto, não? Todos os processos precisariam estar Mas eu penso na digitalizados. entrega, né? Na entrega, acho que tem a ver com a discussão da evolução muito incremental dos softwares, né? Porque se eu penso na entrega do serviço público para o cidadão, o controle apenas fiscal, financeiro, de endividamento, receita, despesa, Que é importante. é importante, a gente não tira o peso, mas ele é pouco. Mas, voltando ao ponto que você falou sobre a padronização... Existe alguma relação entre transparência e maturidade do CIAFIC? Eu não tenho pesquisa sobre isso, eu esperaria que existisse, porque se eu não tenho dados na entrada, eu não tenho como dar a transparência dessa informação. E muitas vezes o dado existe, mas ele não é integrado, então ele não alimenta esses dados. E tem um outro ponto, André, que eu acho que ele é relevante, de quem é a informação. Porque como a gente tem um modelo de terceirização de software, a gente está falando de terceirização do software, não da contabilidade, né? De serviço de contabilidade, que também existe no Brasil, mais de 30% da contabilidade no Brasil é terceirizada. Quando eu tenho uma troca de um software, os dados têm que permanecer no órgão, né? Os dados são meus. Uhum. Além dos dados, nós vemos perda de informação na transparência porque trocou a empresa. Simplesmente eu perco, então eu passo a ter informação e tal. Então são questões que a gente tem que considerar, né, porque isso afeta, né, um dos grandes benefícios da informação tá automatizada é a transparência, né? Uhum. Agora, se a gente está constantemente recriando, isso é ruim, né? E para fazer uma reunião de tudo que foi falado aqui, Ricardo, quais são as lições aprendidas? Pois é. Bom, acho que tem alguns pontos, talvez um surja agora, não tinha sido discutido, mas uma reflexão está associada. Boa parte dessa automatização que a gente vem acompanhando, ela está sendo demandada pela transmissão de dados para ministérios, Tesouro, tribunais de contas, etc. Os dados estão indo em um sentido. Nós não vimos ainda, muito pouco, praticamente nulo, o aproveitamento de informações dentro da federação beneficiando no sentido inverso. Então, vários processos poderiam ser automatizados. Por exemplo, eu vou estimar orçamento. As receitas vinculadas do município, do Estado, etc., que elas são compartilhadas com os ministérios, etc., essas informações estão prontas, né? Quando eu tenho recebimento de operações de crédito, quando eu tenho recebimento de convênios, isso tudo não precisaria nem demandar um lançamento. Às vezes eu estou sujeito a erro de classificação, ao invés de lançar numa conta, eu lanço na outra, etc. Uhum. Né? Então, acho que essa é uma reflexão. A gente tem que rediscutir e a gente esperaria aí um maior compartilhamento. Né? O outro ponto é segurança das informações. Coisas básicas, né? de riscos como prefeituras que têm dados sequestrados, a gente infelizmente acompanha isso rotineiramente, né? Então, alguém entra ali, mal intencionado, um hacker, né? Bloqueia o servidor e tem que pagar um valor em criptomoeda, no resgate e tal. E muitas vezes, eu vi isso na mídia, etc., não acompanhei pessoalmente, mas isso traz no mínimo um transtorno muito grande, mesmo que eu tenha backup, e esse é um ponto, né? Segurança das informações. Outro ponto de segurança das informações. As informações são minhas, né? Isso tem que ficar claro, né? Sempre. Acho que tem um outro ponto. A maturidade da informação contábil, da minha informação contábil, a qualidade da minha informação contábil, do meu órgão, tem associação
com funcionalidade desse sistema. Pode ter. Com a funcionalidade do sistema. Pode ter. Pode ter. É possível eu automatizar todas as rotinas dessas novas normas, né? Muitas vezes é muito complexo. Por exemplo, benefícios a empregados. O volume de informações é muito grande para eu processar aquilo e contabilizar manual e todo mês eu fazer o registro, né? Então eu dependo, né, de uma automatização desses processos, né? Ou seja, a maturidade tem uma associação. Então eu acho que seria útil para a sociedade a divulgação sempre dos balanços com os nomes dessas empresas. O nome das empresas que fornecem o software. Né? Isso já foi colocado em reuniões anteriores, né, públicas, eu acho que seria uma sugestão. Uma outra reflexão, os contadores dos órgãos. Tem que procurar ter uma posição mais ativa. De novo, com toda a ressalva que isso aqui cabe, né, Ana? Não dizendo que é um estigma, ninguém está, né? Mas numa média, né, nós temos aqui, ó, em número de normas, ó, nós temos aqui já publicadas, são 21 NBC-TSPs, mais a estrutura conceitual, mais algumas antigas que ainda não foram revogadas, e são 42 IPSAs. A pergunta é, primeira norma, estrutura conceitual. O contador leu, tem acesso, ou eu vou aguardar a empresa vir aqui dizer o que eu tenho que fazer. Software. De software. Ou de consultoria, ou uma empresa de consultoria. Então, eu acho que essa é uma reflexão que eu, como contador, eu acho que eu tenho que ter, né? O acompanhamento, validação dessa informação, né? Inclusive na contratação das empresas, né? Inclusive da contratação, como a gente já colocou aqui, né? Do software de contabilidade. O que mais? O fluxo anterior, né? A gente falou aqui de agenda disruptiva, de evolução de softwares. Vários outros processos poderiam ser beneficiados. Por exemplo, diagnósticos dos municípios. Eu vou elaborar um planejamento, eu não tenho um diagnóstico informatizado. Os próprios processos de elaboração dos planejamentos, mesmo que eu tenha alguma informatização, ainda carece de uma evolução para fluxos de informação e monitoramento dessas informações. Eu lembro aqui, não é o escopo nosso, mas nós temos uma mudança na Constituição recente, né? No artigo 65, parágrafo 10, que foi incluído agora, a emenda constitucional 100, é facinho de lembrar, ela é redondinha, 100ª emenda constitucional, que vai requerer maior foco, que é a entrega de resultados. É isso que a emenda está dizendo, entre outras mudanças. Como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo monitorar. A transparência ainda me parece que está no básico de informação contábil e fiscal. Um outro ponto, né, são só mais dois. A participação social, seja aquela que é mais conhecida no orçamento, né, ela poderia ser beneficiada por softwares ou ações de coprodução. O cidadão ajudando o órgão público a desenvolver algumas ações, etc. Isso começa a ser feito, mas ainda eu acho que precisa evoluir, né? E várias outras informações nós temos disponíveis, esse aqui é o meu último ponto. Por exemplo, nós temos notas fiscais eletrônicas, boa parte dos órgãos recebe lá um arquivinho por e-mail, CSV ali, um XML. Poderia usar essa informação para alimentar materiais de consumo, alimentar imobilizado. Ou seja, a gente precisaria ter alguma evolução, né, que seria possível com o que a gente já tem hoje, né? Nada tão disruptivo nisso que eu falei, mas eu acho que isso ajudaria bastante aí a evoluir a contabilidade. Muito bom. Podemos passar para as perguntas? Temos perguntas aqui. Ótimo. Vamos então lá. Eu vou começar com a pergunta do André Pereira. Ele diz o seguinte: obrigado, André, pela participação. Considerando o processo de convergência às normas internacionais, se a padronização é uma das características da nova contabilidade pública, por que não é recomendado de maneira impositiva a adoção de um sistema único?
tal como o CIAF, para os órgãos públicos das demais esferas governamentais? É próximo daquilo que foi comentado aqui por você. André Pereira, né? Isso. Obrigado, André. Eu acho que é uma questão relevante, ajuda a gente a fazer uma discussão. Eu não posso dizer por que não é implementado, né? Mas eu vou responder de uma outra forma. Não é só a funcionalidade o ponto, né? Capacitação, a implantação, o suporte. Acho que a gente volta no mesmo ponto, né? Por que nunca foi feito? Eu não tenho pesquisa para explicar por que nunca foi feito, mas eu diria que não foi feito porque não é fácil. Esse é o primeiro ponto, né, André? É o modelo de financiamento de um projeto como esse para dar manutenção em... Nós vimos países que já adotaram isso, mas os países são pequenos. Sim. Com valor considerável, etc. Além, então acho que talvez esse seja o porquê. Mas eu vou, não sei se eu estou respondendo o André, mas talvez a resposta seja essa, né? Mas eu acho que o ponto não fica só em disponibilizar, né, software. Nós temos um modelo de software, por exemplo, livre. Tem aí para baixar, a gente tem até uma pesquisa andando sobre isso, né? Mas por que vários adotam e depois abandonam, né? Não é o nosso tema, acho que, mas, ou seja, não é só uma questão de ter uma aplicação, né? Volto no mesmo ponto. As informações, as integrações, a implementação, o foco, eu acho que é mais no fluxo de informação, né? Você colocou uma questão de custo-benefício. Tem outra pergunta associada a custo-benefício aqui. Dreone Mendes pergunta o seguinte. Bom, ela dá boa noite e parabéns pelo webinar. E diz o seguinte: dentro da transparência, muito se fala em confiabilidade de dados, que eventualmente os dados podem ser alterados para correção de erros, complementação de informações. Seria uma alteração benéfica, como colocado aqui. Mas pode também ter alterações de dados com intenções maléficas, visando, por exemplo, corrupção. E tecnologias imutáveis como o blockchain, onde as correções e alterações ficariam em camadas, blocos, facilmente identificados, tem um custo maior. Então a pergunta é, qual a relação custo-benefício? Até onde nós devemos andar investindo em sistemas visando a proteção da informação? Até onde? Como saber o ponto da relevância, já que muitas fraudes não necessariamente passam por alteração de dados contábeis, né? Bom, agradecer ao Dreone pela pergunta. Não é uma pergunta fácil, Dreone, eu vou tentar responder. Eu diria, tem pontos aí, tem mais de um ponto que você colocou, né? O primeiro é a possibilidade de alteração de dados, né? Isso já é vedado, tanto por norma contábil, quanto pelo decreto federal que fala do padrão de qualidade de sistemas, né? Eu não posso permitir a alteração de dados. E eu vi recentemente na mídia aqui uma prefeitura que tinha os dados ali no portal e alguém foi lá e excluiu o empenho, depois o empenho sumiu do portal e tal. Isso não é à toa a contabilidade ter esse controle, é justamente para ter a segurança. Esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo, né? Porque se eu estou lá na frente, eu consigo ficar retornando e alterando informações, eu perco, né, a confiabilidade e não sigo a tempestividade da norma contábil, né? Agora a pergunta é, o quanto eu deveria investir? Eu vejo que a gente está no início ainda, eu não sei se eu consigo discutir com profundidade blockchain. Eu vejo algumas aplicações, eu vejo aplicações para licitações, eu vejo aplicações para gestão de contratos, né? Os contratos eles vão estar seguros, divulgados, a forma como o blockchain apresenta as informações, eu acho que permite essa segurança. Esse tráfego de informações entre os órgãos, que eu sugeri há pouco, né, de informações sendo recebidas também pelos governos, não só transmitidas, para validar qual é a origem, se aquela informação é uma informação válida. Então, eu realmente vejo que, se a gente voltar 10 anos atrás e olhasse hoje, padrão tecnológico, né, e olhar de agora, daqui a 10 anos, eu vejo que a gente vai ter um avanço considerável em 10 anos. Não sei se o caminho é blockchain, né, mas, a princípio, parece que ele vai entrar, né, para ajudar nessa dinâmica. Parece que, de alguma forma,
Poderiam ter ganhos de escala. Poderia existir ganhos de escala se a tecnologia de blockchain fosse incorporada pela indústria de software, pelos governos, fosse incorporada nas suas soluções, e a indústria de software poderia ter ganho de escala por incorporar essa solução. Claro que restariam para os governos a implantação e aquisição de módulos mais avançados desse sistema, não sei. É que essa troca de informações, ela ocorre a todo momento, né? Entre os órgãos do mesmo município, do mesmo ente, entre os órgãos, né? Eu acho que isso seria muito beneficiado. E sempre, pelo que a gente tem percebido até hoje, dos órgãos para, né, os stakeholders, seriam esses atores que têm poder de fiscalização, de acompanhamento das contas, né? Mas o ganho de escala, olhando para o benefício do órgão, seria justamente quando eu começasse a receber essas informações. Voltando no ponto, não sei se faz sentido eu perder 80% da minha receita, então, em boa parte dos municípios, vem de fora. Eu fico perdendo tempo estimando receita. Está pronto, deveria estar pronto. O governo federal fez LDO, o governo estadual fez LDO, eu consolido essa informação. Que são decorrentes de transferências. São receitas de transferências, né? Que a maior parte. Eu vou cuidar das próprias, das receitas próprias. Então é só um exemplo. Entendeu, André? Pergunta da Verônica Dias, dá parabéns para o Ricardo, e diz que a maior dificuldade da Verônica não é exercer a função de contadora. A maior dificuldade é não poder exercer a função de contadora, porque os softwares engessam bastante. Ela diz que não consegue opinar na aquisição do software por não ter o apoio do executivo. O que já fez, inclusive, em uma situação, ela ter que rescindir o contrato com o cliente. As empresas de software, como atende a vários clientes, tendem a não aceitar muito a participação do contador, para poder manter uma padronização e assim atender a vários clientes simultaneamente. É justamente aquele efeito negativo da padronização que a gente estava falando e da não participação do contador, né? Bom, agradecer a Verônica aí pela questão, acho que é uma questão bem interessante, que também dá para a gente desenvolver bastante aqui. Verônica, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? É algo que tem que ser construído, não é fácil. É um espaço que tem que ser conquistado. Principalmente pela forma como a Verônica colocou, ela é contratada, né? Então ela é uma contadora contratada, né? Porque ela disse que perdeu um contrato, né? Dá uma consultoria, ela trabalha como consultora, possivelmente. E aí ela tentou participar do processo de licitação para opinar por um melhor software. E aqui não tem melhor, né? Está falando de funcionalidades, né? Permite isso, permite aquilo, né? A pesquisa recente nossa, a gente está olhando, tem edital de 10 anos atrás. Ele está pedindo para transmitir dados para o SISTN do Tesouro Nacional, não para o SICONF. Então, por aí o edital continua sendo copiado. É o mesmo, tal. Com hoje, né? Está olhando editais do ano passado, né? Ou seja, e aquilo foi validado, etc. Né? Então, como resolver? Eu não tenho a receita, né? É algo que realmente tem que ser construído, mostrando os benefícios, né? Das qualidades. Por que eu teria que ter um software adequado, né? Por que ele deveria me apoiar? E aqui, André, um outro ponto, a gente está falando aqui de funcionalidades. Mas é uma discussão que nós tivemos em uma pesquisa recente, né? Eu, o professor André, deve sair publicação em breve, ainda não está publicado. Né? A análise não se dá somente na funcionalidade do software, e sim no pacote, na sinergia das empresas. Nos serviços associados ofertados pelas empresas. Pode ser a mesma empresa de software, ou pode ser uma consultoria, num outro contrato, mas que faz com que aquela funcionalidade seja aproveitada. Porque junto pode vir treinamento, junto pode vir suporte de pessoas qualificadas, que estão por dentro desse negócio, etc. Né? Solução de problemas. Ajudar, agora, as transações estão ficando complexas. Quando eu falei aqui das normas contábeis, né, e eu provoquei aqui, se o pessoal leu as normas, né, não são normas simples, são normas longas, para transações complexas. Muitas vezes, eu diria que
uma parte dessas normas são padronizadas, elas aplicam-se a todo mundo, né? Normas de ativo não circulante, impairment, etc. Mas tem normas aqui que são específicas para quem tem determinado fluxo de informação, né? Mas, de toda forma, né, o contador ele deve aprender a ler e, ao mesmo tempo, tem que ter o apoio, né? Eu acho que essa é a discussão. Não sei se eu tenho a resposta para a Verônica, tá, Verônica? Tem uma pergunta do Alexandre Kokernak, parabenizando o webinar, e depois ele diz o seguinte: alguns dos elementos discutidos, por exemplo, se ainda não são percebidos grandes avanços disruptivos nos prestados aos contadores do setor público. Eu não sei exatamente o que o Alexandre quis dizer aqui. Qual é o papel que a gente enxergaria na adoção de blockchain, por exemplo, e na viabilização de smart contracts, contratos inteligentes, que poderiam ser utilizados na execução do orçamento público? Por exemplo, ele diz, alguns benefícios seriam a redução de custo de transação e segurança das informações, impedindo a captura desses sistemas por hackers. De novo, blockchain, Ricardo. A gente tem uma pesquisa inicial sobre blockchain. Inevitavelmente, a área vai ter que se debruçar na aplicação de blockchain para sistemas de informação de governos, né? O Alexandre, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que você já respondeu, acho que as duas aplicações principais aí para blockchain, né? O orçamento público, ele especificamente aí que você deu como exemplo, ele tem sido feito ainda de forma centralizada, né? Mesmo com informatização, eu ainda mando planilha, recebo planilha, digito ou abro telas ali. Não tem muita... não está automatizado, eu tenho cadastros, seja no Excel, seja numa tela ali, né? De novo, quais são os diagnósticos, etc. Essa informação, além de... Eu não sei o quanto a informação, esse tipo de informação tem... Olhando pelo lado da segurança, né? Ela tem sido afetada, mas olhando pelo ganho de custo de transação, eu vejo que é esse o principal benefício que ele vai trazer, né? Tende a trazer e vamos focar em outra coisa, né? Que é o custo e tempo, né? Que eu acho que esse seria o ganho. Mas eu concordo, a gente precisa aprofundar, né? Porque a temática está indo para esse lado. Inevitável. Inevitável. Bom, tem outras perguntas aqui, mas eu queria já partir para o encerramento. O que você gostaria de comentar para fechar essa discussão, Ricardo? André, eu acho que os pontos que eu já tinha colocado aqui sobre as lições aprendidas, né? Eu acho que eu coloquei todas. Acho que o maior ponto ainda os órgãos ainda não foram beneficiados. Eu acho que esse é o recado que eu enxergo hoje. Muita evolução tecnológica, mas e o cidadão, né? A gente está falando do órgão, mas como consequência o cidadão ainda não percebeu essa grande evolução tecnológica. Nós temos grandes, bons exemplos, né? de serviços públicos prestados de forma eletrônica. Eu acho que esse é o caminho. O Estado não cabe mais hoje, e olhando daqui a 10 anos, isso é impensável, o cidadão ter que ir lá levar uma documentação, um pedido, etc. Então, eu acho que o Estado, como um todo, ele vai ter que se reinventar. As profissões estão, né? Mas a administração pública, né? Eu falo Estado aqui, mas a administração pública, eu acho que ela vai ter que e quando a gente se adequar, né? Quando a gente fala de administração pública, nós não estamos falando só de prefeituras de municípios, nem governos de Estado, mas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, todos os órgãos do Ministério Público, todos esses estão envolvidos no movimento de adoção da nova contabilidade pública, né? Sem dúvida. Todos estão sujeitos. Tem processos aí, por exemplo, legislativo, com a parte legislativa de proposta de emendas orçamentárias, que o blockchain cairia muito bem, né, para estar tramitando. Nós temos governos locais aí com 500, 700 emendas recebidas que têm que ser analisadas
uma a uma, devolvidas, tramitadas, né? Ricardo, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder se ela for assim, indelicada ou ela for difícil. A indústria de software está preparada para essas mudanças? Software para governos? Olhando especificamente CEAFIX, né, eu vejo que a indústria está reagindo. Nós temos feito muitas entrevistas e acompanhando a indústria de software, né, talvez alguns colegas estejam acompanhando a discussão. Está lento o processo, essa é a percepção, né? Mas, qual é o ponto? Eu acho que, por um lado, os órgãos têm que tomar o seu papel, porque também fica tudo muito acumulado na indústria. Está lento porque também não tem demanda do outro lado, é isso? Do outro, então, aí que tá, esses são os pontos. Primeiro que eu não tenho demanda, eu tenho normas, eu fico aguardando. Parece que isso é bom, isso não é bom. Para o órgão, nem para o profissional, isso não é bom, né? E a indústria tem que suprir tudo isso, né? Tem que dar suporte, ajudar a implantar, etc. Mas deveria ser cobrada enquanto fornecedores. Sem dúvida, é o papel, né? Esse é o papel. Eu acho que isso vem acontecendo. O Estado de São Paulo, se a gente voltar 10 anos atrás, tinha mais de próximo a 150 empresas de software só de contabilidade. Hoje tem um pouco mais de 40, talvez esteja com alguma aproximação. Então, o mercado ele vai se readequando, né? Mas, de toda forma, eu acho que se a gente pensa na finalidade, né? O resultado prático, né? Eu entreguei o serviço, o software está adequado, etc., né? Eu vejo que a gente está no caminho, né? Eu não diria que está adequado. Você respondendo essa minha última pergunta, eu comecei a lembrar dos outros assuntos que a gente não abordou aqui, por exemplo, influência de sistemas de coleta de dados de Tribunal de Contas, mas acho que isso fica para um tema de um próximo webinar. Tem bastante coisa que a gente poderia comentar, mas acho que a gente encerra e queria agradecer ao professor Ricardo Rocha Azevedo, da Federal de Uberlândia, por fazer esse webinar conosco. E dizer que esse webinar ele é organizado, ele é apoiado pelo curso Tópicos Contemporâneos em Contabilidade Pública, que vai ser lançado em breve. É um curso à distância. E para quem se cadastrou no webinar, vocês vão receber mais informações sobre ele em breve. Nesse curso, só rapidamente, vão ser abordadas grande parte das NBCTs que já estão divulgadas, mas principalmente ativos não circulantes, receitas com e sem contraprestação, regime próprio de previdência e controle interno, né? Todos são novas normas, então justamente o nome de Tópicos Contemporâneos em Contabilidade Pública. E lembrando que esse tipo de atualização não é só direcionado para contadores de governos ou para auditores de Tribunal de Contas, mas para todos aqueles que querem ter um mínimo de conhecimento na temática para poder exercer sua profissão ou sua atuação social. Como, por exemplo, vereadores que fazem parte de comissão de orçamento e finanças, jornalistas especializados em finanças públicas, membros atuantes em organizações de controle social, todos aqueles que poderiam se beneficiar do melhor conhecimento da contabilidade pública, da forma como ela está sendo praticada. Bom, nos despedimos então dos nossos amigos online e já deixamos o convite para o próximo webinar. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Você mais experiente, prático, atento, qualificado, mais crítico. Evoluir profissionalmente é buscar novos conhecimentos e experiências. O MBA Fundace USP é especializado em negócios, com vivências em gestão executiva nas diversas áreas do conhecimento, orientados por professores com experiências sólidas e práticas, com peso de uma das universidades mais renomadas do país. MBA Fundace USP, você profissional mais completo.